Simbora, simbora. Voltamos. O que a gente vai ver hoje? Notícias pra amanhã, bastante notícia. Bastante, tem que tomar cuidado. Vamos ver o Winfoot pra ver o que tá acontecendo ali. O mercado tá começando a perder potência, mas não para. Tá tentando ataques. 60 minutos. Vamos dar uma olhada pra ver se tem uma confluência junto dos 12 minutos. E depois a gente faz as nossas projeções ali nos 5.000 ticks e vamos ver exatamente ali onde a mágica acontece. Como nos prepararmos para o último dia do mês. Muita atenção, os últimos dias são perigosos. Hoje foi um dia perigoso. Simbora que tempo, Moji. Que? Notícias. Cara, superávit orçamentário, né? Dívida bruta é taxa de desemprego do Brasil, legal, 9 horas da manhã. Variação de empregos privados, os ADPs lá, é legal também, tem que ficar de olho. E aí nós temos o núcleo do índice de preços, PCE. Cara, esse cara aí é legal. Esse cara aí gera uma volatilidade. Então, 11 horas, tudo que é notícia que tiver 10 horas da manhã nos Estados Unidos, que é 11 horas aqui, a gente tem que ficar muito ligado, porque geralmente tem muita volatilidade, tá? Então, 9 horas, quando abrir o mercado, a gente já vai ter ali a taxa de desemprego do Brasil, vamos ver o que tá acontecendo. 9h15 tem a variação de empregos privados aí, 9,5 PIB. Cara, legal a gente operar depois das 9h30 ali, vamos esperar o mercado assentar. E 11 horas a gente já tem que estar com dinheirinho no bolso, ou pelo menos esperando aí o resultado do PCE, que é um termômetro da inflação dos Estados Unidos, né? Então, fica de olho, tá? Por falar em Estados Unidos, tá mais ou menos, como diz o outro, né? Mais ou menos. Mas não tá ruim, também não tá bom, tá? O S&P tá legal aí, tá? Os caras estão se defendendo como podem aí com o governo Trump. Winfoot. Estamos no Winfoot. Observem que tem muita resistência aí em cima, cara. Muita resistência, mas o mercado tá tentando se manter, tá fazendo... Cara, o que esse cara fez aqui foi fantástico, cara. Deixa eu colocar meus desenhos aqui pra gente ver. Cara, ele fez o que eu não esperava, né, cara? Olha só. Megafone aqui. O handzinho. O magnético. Ele não atraiu, cara. Ele não fez nada. Ele abriu num gap de alta, foi lá, criou um suporte em cima do megafone, tocou ele reto e tá. Subiu, voar, subir. Mas agora ele tá numa região extremamente alta, num ponto em que ele realmente pode fazer um two-legged pullback pra gente agir nessa região na compra, tá? Se vocês não estão entendendo muito disso aqui, cara, eu recomendo, eu vou colocar um videozinho e o linkzinho no final ali pra vocês darem uma olhada nos setups do Joseph James, que é muito legal. Inclusive eu tô bolando aí um papo de domingo que vai falar sobre isso, vão ser 4 papos de domingo que eu vou explicar exatamente os 4 setups que o cara usa no S&P e Nasdaq que eu adaptei pro mini índice. Funciona muito bem, cara. Operar em ticks é fantástico. Tick remete a volume financeiro. É tudo que a gente quer. Entrar numa operação que nos deixa com pouco risco e nos entrega muito dinheiro, tá? Finalizamos aqui, acho que é isso, cara, vai muito alto, eu ainda espero por um pullback, aumentou aí o pêndulo e eu acredito que 2 pernas de pullback aí seriam fundamentais, ou pelo menos um teste nesse megafone pra gente poder fazer uma operação direcional legal, tá? Mas ó, muita resistência. Não significa que não pode chegar lá. Resistência e suporte são feitos para serem rompidos, tá? Então não significa que não pode chegar lá, mas eu acredito que esse pontinho aqui é um pontinho crucial. É um topo duplo, bem definido, olha ali, tá? Presta atenção. Singueira pro 60 minutos. Vamos dar uma olhada nele. Dá uma olhada nesse troço. Dá uma olhada. Deixa eu só tirar esse cara daqui. Esse cara não era pra estar nesse layout aqui. Era pra estar nesse cara aqui. Depois nós conversamos sobre isso. Papal do Shop. Outro layout. Tá? Mas ele tá seguindo, cara. Olha só, dá uma olhada no que esse cara fez. Ele tá seguindo a toada dele. Aquela reversão ali foi fantástica. Essa reversão aqui, esse cruzamento aqui foi crucial pra história virar, né? E aí, estamos nós aqui, nesse novo range, e esse range tá sendo bem importante, bem importante. Tínhamos estipulado esse movimento aqui replicado pro alto. Ele fez, né? Ele quis chegar lá e voltou tudo, né? Voltou tudo. Então, cara, ainda estamos observando nessa regiãozinha aqui um breakout pullback. Região de breakout pullback, muita atenção. Tá? Muita atenção. Muita atenção também que ele pode ter feito nos 60 minutos uma boa definição de um pêndulo para ele replicar esse cara para baixo. E aí a gente chega em regiões boas para fazer uma compra. Se vier mais baixo, melhor ainda. A gente sabe onde ele quer ir. A gente sabe, ele quer esse cara aqui. Ele quer esse cara aqui. Ele quer fechar esse gap. Gaps não fechados. Esse gap no dia 23 de abril. Aniversário da minha irmã. O mercado tem um objetivo esse aí, mas ele pode ter um objetivo maior aqui. Fechar esse cara aqui. Pra depois capotar violentamente, tá? Bem rápido, bem simples. Nada mudou muito, cara, nada mudou, tá? Ele segue, o magnético segue aqui, ó. Pode ver, ó, o mercado tá sendo... Lá. O mercado tá sendo atraído pro range. O range é o magnético, é um bull range. O mercado vai ser, a priori, atraído pra esse cara. Se ele vai pra baixo, ele vai ser atraído pra esse cara. Mesmo que ele feche esse gap, ele vai ser atraído pra esse cara, hein? Ele pode retestar topo, tá? To range, 12 minutos. Vamos ver o que esse cara tá fazendo aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo. Estão vendo tudo. Isso aqui que vocês têm que ver mesmo. É isso aí, ó.
megafone, voltou pra história. Saiu ali a confiança do consumidor, saiu a notícia dos jolts ali, ó. O mercado estilingou, fez um movimento muito bom. Eu acreditei que esse cara ia buscar o movimento medido que a gente tinha feito. Esse movimento medido aqui é fundamental. O mercado tem esse objetivo, ele quer chegar nesse movimento medido. E observem, olha o mais legal nos 12 minutos, olha a confluência da história. 2 pernas de pullback, um pouquinho mais. Olha essa região que esse cara chegou. Esse cara aqui é o magnético. A gente sabe que é o magnético, o mercado vai ser atraído por esse cara. Essa região aqui, meus queridos traders, é uma região muito boa. Alta, concordo, muito alta. Mas uma região muito boa para um breakout pullback, principalmente por causa dessa confluência. Para fazer o quê? Ele vai chegar aqui, ele vai usar esse range magnético como um suporte e essa região de breakout pullback como suporte para fechar o gap. Fechar o measured move, o movimento medido. Esse movimento aqui, ó, cadê? Vocês não estão vendo? Não estão. Vou dar só uma diminuidinha para vocês verem. Para fechar esse movimento aqui, estrutura de mercado. Fecha o movimento. Fechou o movimento? Cara, fechou o movimento, o que ele vai fazer? Ele vai buscar esse gap. Ele vai buscar a média de 200 dos 60 minutos. Ele vai procurar por essa região aqui, ó, de suporte. Talvez essa aqui, ó. Sacou? E a gente vai com ele. Esse range tá estreito, esse range tá estranho. Ele tá maroto. Ó, olha que legal. Mas é isso, ó. Tá aqui, ó. Talvez até a gente possa dar... Deixa eu ver se dá pra ajustar melhor isso aqui. Ó, assim. Ó, talvez dê pra aumentar um pouco esse megafone aqui, ó. Embaixo fica igual. Mas a gente pode aumentar um pouco esse megafone aqui. Pode. Acho que agora sim. Pô, tá frio na ilha, pessoal. Tá frio. Porra, tô congelado. Tô ficando velho. E aí aqui, ó, a história é... né? A gente fazem a rotação. A gente quer essa rotação. Esse cara pode... Aumentou esse pêndulo aqui, ó. Ele já tinha aumentado aqui, tentou um ataque, voltou. Ele pode agora muito bem replicar esse pêndulo pra cá. Com o objetivo de vir até aqui. E aí aqui a gente faz uma compra bem definida. Pra quê? Cruzar o range. A gente tem interesse desse cara. Cruzar o range. Talvez bata aqui, volta aqui, testa ele aqui. E toca ele reto de novo pra vir até o topo. Pra fechar o measured move. De lá a gente vem na venda. 2 minutos é isso. Vamos pra 5 minutinhos. 5 minutinhos. Vamos ver o que ele fez aqui hoje. Esse aqui foi o movimento de hoje. Deixa eu dar uma diminuída pra vocês verem tudo. Aqui. Tá aí, ó. Isso aqui foi o que esse cara fez o dia inteiro. Dá uma olhada. Aqui. Cara, foi legal. Tu viu que ele tentou fazer aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é um ponto de um provável início de ciclo do price action. Só que não seguiu, né? Fez um arquinho. Voltou tudo. Acontece. Escapou do canal, olha que delícia. Acontece. Traça aqui o canalzinho. Pega ele lá em cima. Espera o first test, best test. Nessa região. Aqui. Ele dá ali. First test, best test. Pra quem está acostumado ao setup do JJ, aí ó. E ele entrega, faz toda a rotação. Capota. E agora ele fez um two-legged pullback, fez 2 pernas de pullback. Ele tá numa região excelente. Uma região interessante para ser um comprador se efetivamente vier com uma compra muito forte, né? A gente tá nessa região de breakout pullback. Essa região é excelente. Excelente. Então o que esperar desse cara aqui? Eu aqui enxergo. Cara, eu enxergo aqui, ó, um reteste de topo. Um reteste desse topo aqui. O bom mesmo seria projetar esse pêndulo aqui pra cruzar o range, né? Mas a gente não ia vir na venda. Não iria vir na venda nessa altura aqui. Jamais. A venda foi aqui. Essa aqui foi a melhor parte da venda. Aqui foi onde teve um movimento bom. Então, pra vender aqui, nessa região, não dá. Ele tem que voltar um pouco. Aqui teria que ser uma compra. Fazendo suportezinho aqui, usando o range magnético como suporte. Mas ele tem que confirmar isso aqui. Não pode entrar no range. Se ele entrar no range, tá desfeito o setup. Tá desfeito. Aí tem que sentar nas mãos. Aí senta nas mãos e espera esse cara cruzar. E aí ele vai cruzar o range. Vamos ver aqui, ó. Ele vai cruzar o range. E aí ele vai tentar vir mais ou menos ali, ó. Vamos ver. Ó, aquela regiãozinha ali. Aí ali a gente pode sim. Sendo... entendendo que o índice é muito trouxa, né? E pode fazer um pouco menos, a gente pode usar o outro pêndulo anterior. E procurar nessa região aqui por uma compra. Essa região aqui por uma compra. Aí seria fantástico. Essa aqui seria uma região fantástica. Que a gente, se ele vier num tombo violento, a gente só precisa de 2 falhas da venda e a gente pode ir. Lembrando que ele pode chegar aqui e retestar a fundo. E não tem problema, não é uma reversão.
Pode estar fundo um pouco mais baixo, não é uma reversão. A gente vem na compra, de novo. Aqui melhor ainda, mais pesado. Para ele vir aqui. Ele vem, 2 perninhas de baixa, chega nesse cara aqui, cria um suporte, toca reto pro bagulho. Toca reto para o alto e além. Sacou? Ele faz isso, ele pode fazer todo esse cruzamento aqui. É bem verdade que no Infoot lá no diário, ele tá sobrecomprado, né? Só que lembrando de Joseph James, ele fala que não existe essa bobagem de sobrevendido, sobrecomprado, estocástico lento de papapá. Não. O mercado não tá nem aí pra isso, não tá nem aí pra essas tuas identificações aí. A gente tem que tradear o que tá na nossa frente. A gente vai efetuar as operações que estão na nossa frente e tudo tá digerido no gráfico. Então sim, tem uma exaustão? Sim, mas não para, né? Ele continua fazendo cada vez pernas mais altas. Ele pode até fazer pullback. Nesse caso aqui ele fez o pullback que eu tava esperando. 2 pernas de pullback. Ele pode até fazer isso. Mas ele não tá querendo largar o osso. Ele tá querendo quebrar minha cara e virar pra uma compra e transformar pela primeira vez nesses 3 anos o mini índice no mercado comprador. Um mercado dominado por touros. Essa que é a real. Mas eu não acredito muito nisso. Então vamos ficar de olho, vamos treinar, vamos prestar muita atenção. Final de mês, muito cuidado. Sexta-feira tem payroll, quinta-feira tem feriado. Muita calma amanhã, muita atenção. Movimentos friamente calculados. Gerenciamento de risco na tampa. No máximo 3 operações. 2, 3 operações. Não deu. Tchau. Vai curtir o feriado. Aguarda o payroll na sexta que o troço vai ser assim, ó. Fogos de artifício violentos, tá bom? Muito obrigado. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deem um like. Ajuda demais o meu canal. Se vocês curtiram demais e acharam fantástico esse conteúdo educacional de graça, compartilhem. E se inscrevam no meu canal. Vamos construir essa história juntos aí, vamos vir junto nessa história, vamos conversar, a gente vai errar, vai acertar, mas a gente tem que mais acertar do que errar. Se a gente acertar 55%, 58% fazendo um bom gerenciamento de risco, o setup do cara entrega, tá? Muito obrigado. Boa noite. Durmam bem? Até amanhã. Talvez eu abra uma live amanhã, tá? Até tchau.